E aí galera, eu sou o Guilherme. A gente vai estar falando a respeito do evangelismo e toda a nossa aula é baseada no livro Plano Mestre de Evangelismo. E a gente vai estar pensando a respeito de algumas coisas. A gente vai estar pensando a respeito da delegação, da supervisão e da reprodução. E é interessante lembrar que a gente vai pensar a respeito disso tudo olhando para o ministério de Jesus, olhando como Jesus realizava essas coisas, como ele fazia essas coisas. E também é importante lembrar que tudo que a gente vai falar aqui está dentro de um contexto de relacionamento, dentro de um contexto de cotidiano, de comunhão, então, de pequenos grupos, células, onde nós nos relacionamos. E a primeira coisa que a gente vai começar a falar é a respeito da delegação. E o que é a delegação? A delegação é a transferência de poder. É você delegar para alguém aquilo que até então, de certa maneira, era uma responsabilidade sua, era uma função sua realizar, era uma função sua fazer algo. E aí, para fazer isso, a gente entende que existem algumas coisas importantes a se observar. E a gente vai observar o próprio Jesus. Como eu já disse, delegação é você transferir um poder, uma responsabilidade que é sua. Então, a primeira coisa que você precisa ter para fazer isso é paciência. Porque você não pode delegar. Se você tem alguém na sua célula ou no seu pequeno grupo, você simplesmente não pode chegar para ele delegar alguma função nova ou ensiná-lo a fazer aquilo que você está fazendo, que é liderar ou qualquer coisa do tipo, sem que ele esteja preparado para isso, sem que ele esteja consciente daquilo que ele deve fazer. Então, o que a gente deve fazer, de certa forma não, o que a gente deve fazer é como Jesus fazia. Que o método de Jesus era conduzir os discípulos dele a um relacionamento profundo com Deus. E é o que a gente deve fazer também. É não se precipitar, é conduzir ali as pessoas que estão convivendo com nós, amigos, nas nossas células, a um relacionamento mais profundo com Jesus. A gente não precisa sobrecarregar ninguém, assustar ninguém. A pessoa, de certa forma, mal começou a caminhar com a gente na nossa célula, no nosso pequeno grupo, a gente já quer falar sobre evangelismo, sobre ganhar outras pessoas, e o próprio Jesus, quando chama os discípulos dele, em momento algum, no momento que ele chama, ele revela que eles teriam a responsabilidade de evangelizar o mundo inteiro, que eles teriam a responsabilidade de ser os pilares assim, da fé cristã. Então você precisa ter paciência, é necessário que você não se precipite, sabe? Que relacionando com a pessoa, você conheça a pessoa, entenda ela, crie um laço com ela, sabe? Deixa ela caminhar com você, até aquele ponto que você vai entender que ela está pronta. O segundo ponto que a gente tem que abordar é a prioridade, sabe? E a gente, como eu disse desde o início, a gente sempre vai estar olhando como Jesus fazia. E é muito interessante que na primeira viagem dos 12 missionários, Jesus, ele orienta os seus discípulos a concentrarem seu tempo nas pessoas com maior potencial de cada cidade. Gente que fosse capaz de dar continuidade ao trabalho depois que os discípulos fossem embora. E de certa forma é isso que a gente deve fazer também. Sabe, aí no seu pequeno grupo, você sempre vai ter aquela pessoa que ela se destaca das outras. Aquela pessoa que você observa ela e você percebe assim que ela vai ter maior aptidão para liderar, para aprender mais rápido, para se desenvolver mais rápido. E claro, sem menosprezar os outros, você deve se concentrar nessa pessoa. Você deve concentrar os seus esforços nessa pessoa, porque provavelmente até mesmo ela irá te ajudar a liderar. Não tem nada de errado nisso, o próprio Jesus agia dessa forma, é tanto que ele ajudava todo mundo, pregava para todo mundo, mas ele tinha os seus 12, e dentro dos seus 12 ele ainda tinha ali Pedro, João e Tiago, que sempre se relacionava mais com ele, que estava mais perto, e quando a gente vai olhar ali, a gente percebe que foram os que se tornaram mais influentes no meio, como pilares da fé cristã. Então você precisa priorizar essas pessoas. E para priorizar essas pessoas, você tem que ter discernimento. Sabe, você precisa primeiro é relacionamento e depois você discernir que pessoa
é essa, sabe? Observar ações da pessoa. E é necessário você ter clareza com essa pessoa, sabe? Ensinar para ela, mostrar para ela qual é o propósito de Deus para a vida dela, mostrar o que ela deve fazer para realizar esse propósito, por onde é melhor começar, entende? Ser claro que vai haver desafios, que vai haver, de certa forma, as barreiras que vão se levantar, que vão ser impostas, mas você precisa ser claro, dizendo isso tudo para ela, trazendo isso tudo à memória, mostrando isso para ela. E falando disso de discernimento, sobre o propósito, né, eu coloquei algumas referências aqui. Por exemplo, Lucas 9, verso 1 e 2, Mateus 10 e 1, Marcos 6, 7. Você vai ver Jesus falando a respeito do nosso propósito, das nossas vidas. Lá em Mateus 10, 5, 6, Jesus manda seus discípulos começarem pregando para os judeus, para aqueles que de certa forma tinham a mesma cultura que eles, as mesmas práticas. Então você entende que é sempre melhor você ensinar uma pessoa a iniciar pelo meio que ela vive, sabe, pela família dela, pelos amigos dela, que vai ser uma forma mais simples de começar. E é isso, ter discernimento e clareza. E a outra coisa que a gente precisa falar da delegação é a união, que você tem que entender que o próprio Cristo, quando envia os discípulos dele, sempre via de 2 em 2. Então você não pode simplesmente delegar algo para alguém e achar que ele vai caminhar sozinho. Ele precisa ter alguém apto do lado dele, ele precisa ter alguém apto junto com ele, né? E não caminhar sozinho. E a gente precisa entender que o evangelismo, ele não é uma opção nas nossas vidas. Ele não é um acessório que você pode escolher ter ou não na sua caminhada cristã. O evangelismo, ele é a pulsação que movimenta tudo aquilo que fomos chamados para ser e fazer, sabe? Ele é o nosso propósito, ele é o nosso objetivo. E para aquela pessoa que você for delegar, né, que você for transferir aquilo que Deus te deu e que agora você está discipulando a outra pessoa para fazer, você precisa deixar isso claro para ela, sabe? Não somente como um ideal, você assim, tem que aplicar esse princípio. Não basta você ensinar para ela qual a importância do evangelismo e não mostrar para ela a importância do evangelismo na prática, sabe? Distribuindo para elas tarefas práticas, sabe? Distribuindo para elas tarefas que elas podem realizar junto com você, coisas que elas podem fazer para que elas se sintam assim úteis a fazer isso. E assim a gente termina de falar a respeito da delegação, e agora a gente vai começar a falar um pouco a respeito da supervisão. Supervisão, quando a gente olha para o ministério de Cristo, a gente vê que ele determinou esse procedimento em relação ao trabalho dos discípulos dele. Nas duas viagens, tanto na primeira como na segunda, a gente percebe que quando voltaram, Cristo ele tomava o relatório dos discípulos dele, sabe? A gente vai ver os discípulos deles contando o que acontecia na viagem. Por exemplo, na segunda viagem a gente vê os discípulos deles bem felizes lá em Lucas 10 dizendo que até mesmo os demônios se submeteram a eles em nome de Jesus. Então Jesus, depois de toda a viagem, depois de toda missão que ele passava para os discípulos dele, ele tomava um relatório, estava perto, conversava, os ensinava. E aí a gente se pergunta assim, qual é a melhor forma de exercer essa supervisão? E a melhor forma de você exercer essa supervisão é no dia a dia, através do relacionamento. E o próprio Jesus ele nos mostra isso, porque ele usava o dia a dia dos discípulos dele para ensiná-los e aplicar princípios da vida prática, sabe? Por exemplo, lá em Marcos 9, do 17 ao 29, a gente vai ver em um período que Jesus se afasta e os discípulos eles ficam só,
e depois chamam Jesus porque eles não conseguem expulsar o demônio de um menino. Então Jesus nos ensina que a melhor forma de se fazer isso é sempre ter uma vida de muita oração e jejum, e dependendo mais de Deus. Outro exemplo que a gente pode ter é em Mateus 18, versos 6 a 14, onde alguns discípulos viram outras pessoas repreendendo espíritos e até profetizando curas em nome de Jesus, e eles reprimem essa pessoa. E Jesus nos ensina a respeito do perigo de se desencorajar qualquer iniciativa sincera em favor do reino de Deus. Em Lucas 9, 55 e 56, depois dos discípulos passarem ali por Samaria e serem rejeitados, eles pedem para Jesus para orar e pedir que Jesus envie fogo sobre essa Samaria. E Jesus ensina para eles que ele não veio para destruir o homem, mas para salvá-lo. Na primeira multiplicação dos pães, também, Jesus ensina a respeito do seu poder aos seus discípulos, por uma ocasião do dia a dia, porque as pessoas estavam ali na praça ouvindo Jesus ensinar, e deu um momento de comer alguma coisa e não tinha nada para comer. Então Jesus aproveita esse momento para ensinar os seus discípulos o seu poder. Eu dei esses vários exemplos para mostrar que todos esses ensinamentos foram transmitidos em circunstâncias da vida real, na prática. Então, assim, para você supervisionar alguém, você precisa ter esse acompanhamento, você precisa estar perto dele, para você usar, cara, os acontecimentos do dia a dia dele, as dificuldades que surgem, os desafios que surgem, seja de cunho particular, de qualquer forma, para você estar ali e você aproveitar tudo que aconteceu ali de uma forma, ensinando ele de uma forma prática. E a gente tem que aplicar esse princípio também, sabe? A gente, como eu falei desde o início, a gente não pode pensar que só porque a gente ensinou algo a alguém, ele já está totalmente capaz de realizar o que foi ensinado, de fazer aquilo que ele foi despertado a fazer. Não, você precisa continuar. O seu discípulo precisa ser levado, conduzido por você a uma maturidade espiritual. E a melhor forma da gente fazer isso é a gente manter a visão clara. A gente não pode se satisfazer assim com as primícias daqueles que a gente delega essa responsabilidade, daqueles que são despertados para isso. Não é simplesmente só despertá-los, a gente precisa conduzi-los mesmo à maturidade espiritual. E aí a gente termina também a respeito da supervisão e a gente vai falar um pouco a respeito da reprodução agora. É muito nítido quando você olha para a vida de Jesus que Jesus queria que os discípulos dele refletissem a sua imagem, sabe? Jesus queria que os discípulos dele transferissem para frente, passassem para outras pessoas tudo aquilo que Jesus havia ensinado para eles, por intermédio do Espírito Santo. E isso não mudou. Esse continua sendo o intuito de Jesus em nossas vidas. É que outras pessoas o conheçam a partir de nós. Lá em João 17:20, a gente observa esse princípio, sabe? Que Jesus esperasse que os outros acreditassem nele através do testemunho dos seus discípulos. E é o que a gente precisa entender também, que Jesus quer que nos conheçam, quer que o conheçam através das nossas vidas e através daquelas pessoas que temos discipulado. E é muito interessante você observar a vida dos discípulos de Jesus, porque você percebe que não importa quão pequeno fosse o grupo, sabe? Eram apenas 12 homens, mas que através ali do discipulado, do cotidiano, de estar ali com Jesus os liderando, conseguiram mudar a história do mundo pelo poder do Espírito Santo. Então, a gente precisa entender esse princípio de reprodução. E Jesus, ele explica esse princípio numa analogia, numa ilustração,
desta realidade de reprodução na palavra da vinha e seus ramos, que está lá em João 15, 1 a 17. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se alguém permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Então, apesar de ser 17, eu paro aqui porque a gente já consegue compreender que o objetivo de Jesus é que a gente, permanecendo nele, produzamos frutos. Porque um servo do Senhor, um discípulo do Senhor que não produz fruto, ele de certa forma é uma contradição àquilo que Cristo ensinou. Então a gente precisa produzir frutos. E o que é produzir esses frutos? É fazer discípulos. A gente tem que entender que essa ordem foi muito clara. Cristo, ele nos mostra que a gente precisa fazer discípulos. Lá em Mateus 27, 19, ele nos deixa essa ordem muito clara, dizendo: vão e façam discípulos de todas as nações. Esse texto indica que os discípulos deveriam sair pelo mundo e ganhar outras pessoas para o Evangelho. Elas se transformariam naquilo que eles já eram, discípulos. Essa missão, é interessante observar que essa missão ganha ainda mais destaque quando se estuda a passagem no texto original grego, no qual se verifica que os verbos ir, batizar e ensinar são todos particípios. A força dele está na expressão traduzida por façam discípulos. Então, o mais importante é fazer discípulos. É exatamente por isso que não adianta apenas ganhar ou delegar sem supervisionar. Aquela pessoa precisa ter um acompanhamento. E essa também é a melhor maneira da gente se colocar à prova como cristão, saber olhar para os nossos frutos. Você tem produzido frutos? As pessoas que você tem discipulado têm produzido fruto? Você observando isso assim, se não, é certo que a gente precisa repensar. Se como servos do Senhor não estamos produzindo nada para o reino, a gente precisa repensar o que nós estamos sendo e o que nós estamos fazendo. Porque isso não fica claro só no mistério de Jesus, sabe? Esse acompanhamento, essa supervisão, esse discipulamento. Na própria história da igreja, os nossos irmãos primitivos, eles nos mostram esse comportamento, porque os primeiros discípulos da era cristã nos mostram o método de Jesus com muita clareza. Eles apresentavam o evangelho às multidões, mas ao mesmo tempo construíam a comunidade daqueles que criam, conforme o Senhor adicionava diariamente à igreja os que iam sendo salvos. Os apóstolos, a exemplo do mestre, desenvolviam crentes capazes de reproduzir seu ministério até os confins da terra. Então os primeiros discípulos, eles mantinham a mesma prática de Jesus, que era produzir discípulos que reproduzissem o seu comportamento e levassem o seu evangelho. E aí, depois de falar a respeito de todas essas coisas, a gente precisa entender que, apesar da gente estar aqui ensinando como delegar, o que é uma supervisão, o que é a reprodução, Deus, ele não unge métodos, ele unge pessoas. Então não adianta nada você saber a respeito dessas coisas se você não tem uma vida assim regada pela presença do Senhor, uma vida de devoção, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, até porque a única coisa que vai inspirar os seus discípulos, os seus liderados, é exatamente isso, é a presença do Senhor na sua vida. Essa é a única coisa que vai despertá-los, porque nós, em nossa capacidade humana, não temos esse poder.
Eu sou o Guilherme, essa foi a nossa aula do Instituto Servos, que tem como objetivo te servir, então que você possa aproveitar esta aula, que você possa assim usá-la, né, com o intuito de aprender e de se aproximar mais de Deus e de cumprir o teu propósito. Que Deus o abençoe e abraço.